Você já sentiu aquele medo que não dá para explicar? Aquele frio na barriga quando algo estranho acontece e você não sabe se está seguro? Talvez tenha sido uma sensação que te acordou no meio da noite, ou um medo silencioso de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Sei que às vezes a vida pode parecer assim, cheia de inseguranças, de perigos escondidos, e a sensação de que ninguém está ali para te proteger de verdade. Mas e se eu te dissesse que existiu um homem comum, que enfrentou medos tão grandes quanto os seus, que viveu momentos de ameaça real, e mesmo assim, nunca desistiu? Que mesmo sem fazer barulho, sem aparecer para o mundo, ele fez a diferença mais importante da história. Esse homem é José, o pai adotivo de Jesus. Ele passou por momentos de medo, teve que fugir para salvar sua família e enfrentou perigos que ninguém viu. E, no meio do silêncio, ele descobriu a verdadeira coragem. Hoje, eu vou te mostrar como José enfrentou esses medos, e como a força silenciosa dele pode ser a solução para você também enfrentar os seus desafios, mesmo quando tudo parece escuro e impossível. Fica comigo que essa história vai mudar a forma como você encara o medo e a coragem. Senta aí, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora é sobre um homem que quase ninguém fala muito, mas que teve um dos papéis mais importantes de toda a história da humanidade. O nome dele? José. Mas calma, não é o José do Egito, aquele da túnica colorida e dos sonhos. Esse aqui é outro José, que viveu centenas de anos depois, numa cidade bem pequena chamada Nazaré, num tempo difícil, onde o povo sofria, trabalhava duro, e esperava, com esperança, a chegada do prometido Messias. José era um homem simples. Ele não era rei, nem soldado, nem sacerdote. Ele era carpinteiro. Trabalhava com as mãos, cortando madeira, construindo móveis, talvez até ajudando a erguer casas. Ele acordava cedo, suava no trabalho, e vivia com humildade. Era aquele tipo de pessoa que quase passa despercebida, mas que faz toda a diferença. A Bíblia o chama de justo, o que significa que ele era correto, honesto, obediente a Deus e respeitado por todos. Agora presta atenção. Imagina que um dia, no meio da vida comum dele, Deus chega, não com trovões ou raios, mas com um anjo em sonho, e diz algo que mudaria tudo. José, você vai cuidar do Filho de Deus. Você vai ser o pai terreno daquele que veio salvar o mundo. Uau! Pensa só nisso. Você, vivendo uma vida normal, de repente é chamado para criar o Salvador do mundo. É como se Deus olhasse lá do céu e dissesse, esse homem aí, esse que ninguém nota muito, ele é o escolhido. E sabe o mais incrível? José não disse uma palavra. Não questionou, não reclamou, não fugiu. Ele apenas obedeceu. Não porque entendeu tudo, mas porque confiou. É por isso que a história dele é tão poderosa. José nos mostra que às vezes, as maiores missões são dadas às pessoas mais discretas. E que a verdadeira grandeza não está em ser famoso, mas em ser fiel. Nos próximos minutos, você vai conhecer essa história com mais detalhes. Vai entender o que José viveu, como ele protegeu Jesus, como lidou com dúvidas, perigos, fugas e medos. E principalmente, como ele foi um pai incrível, mesmo sem ser o pai biológico. Porque ser pai, de verdade, é muito mais do que genética. É presença. É coragem. É amor. Pronto para seguir? Então vamos juntos entender quem foi José de Nazaré, o homem que ficou nos bastidores, mas sustentou a maior história de amor que o mundo já viu. Antes da missão divina, antes dos sonhos com anjos, antes da estrela em Belém, antes de segurar o menino Jesus nos braços. José era só um homem comum. Mas mesmo comum, sua história já tinha muita coisa especial. Vamos voltar no tempo por um momento. José vivia em Nazaré, uma vila pequena, quase esquecida no mapa da Galileia. Era um lugar simples, sem luxo, sem palácios. As casas eram feitas de pedra, as ruas de terra batida, e a vida girava em torno do trabalho duro, da religião e da esperança de dias melhores. A Galileia era uma região sob domínio do Império Romano, que cobrava impostos pesados e tratava o povo com rigidez. O povo judeu sonhava com liberdade, com a chegada do Messias prometido nas profecias. Todo mundo estava cansado de sofrer, e acreditava que um libertador enviado por Deus apareceria a qualquer momento. Nesse cenário de opressão e espera, estava José, um homem pobre, trabalhador e descendente do rei Davi. Calma, como assim descendente de rei? Sim. Mesmo levando uma vida simples, José era parte da linhagem real de Davi, o maior rei que Israel já teve. Isso é muito importante porque os profetas do Antigo Testamento disseram que o Messias viria dessa mesma linhagem. Ou seja, Deus já estava escrevendo essa história há muito, muito tempo.
Só que José não vivia como príncipe. Pelo contrário, ele era carpinteiro, ou como o texto original em grego diz, tecton. Esse termo pode significar tanto carpinteiro quanto pedreiro ou construtor. Era alguém que vivia do esforço físico, das mãos calejadas, dos calos nos dedos e da paciência de quem constrói aos poucos. E sabe o que mais? Ele não era só um trabalhador, era um homem de fé. A Bíblia diz que ele era justo. E esse detalhe não é qualquer coisa. Ser chamado de justo naquela época significava obedecer à lei de Moisés, ter um coração puro diante de Deus, tratar os outros com honestidade, ser alguém confiável e respeitado na comunidade. Ou seja, José era o tipo de homem que todos queriam ter como vizinho, amigo, e até como pai. E foi justamente por isso que Deus o escolheu. Porque antes de colocar Jesus em seus braços, José já carregava Deus no coração. Imagina a cena comigo. José tá lá, vivendo sua vida tranquila. Trabalha o dia inteiro na carpintaria. Pega madeira, mede, corta, constrói. Volta para casa cansado, mas com o coração em paz. Ele é noivo de uma jovem chamada Maria, uma moça pura, de fé sincera. Uma daquelas pessoas que você olha e já sabe, essa aí tem Deus no coração. Só que um dia, algo acontece. Algo que ninguém esperava. Maria aparece dizendo que está grávida. Mas não foi por causa de nenhum homem. Ela diz que foi pelo Espírito Santo. Ela diz que um anjo apareceu para ela e contou que o filho que ela está esperando é o Filho de Deus. O Messias. Agora para tudo e pensa. O que você faria no lugar de José? Ele podia ter se sentido traído. Podia ter pensado que Maria inventou tudo. Afinal, quem é que já viu algo assim? Uma gravidez divina? Era algo impossível de acreditar com os olhos humanos. E olha só, naquela época, uma mulher grávida antes do casamento podia ser condenada à morte. Maria corria um risco real. E José, mesmo triste, mesmo confuso, não quis fazer mal a ela. A Bíblia diz que ele pensou em deixá-la em segredo. Ou seja, sumir da história para não colocá-la em perigo. Mas aí, vem a parte mais incrível. Naquela noite, enquanto dormia, José teve um sonho diferente de todos os outros. Um anjo aparece e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deve dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Imagine acordar de um sonho assim. O que você faria? José acordou, e obedeceu. Simples assim. Ele não fez perguntas. Não duvidou. Não saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido. Ele confiou em Deus. E escolheu ficar ao lado de Maria. Escolheu ser pai daquele menino, mesmo sabendo que não era o pai biológico. Isso diz muito sobre o coração de José. Ele não precisava entender tudo. Ele só precisava crer. José foi o tipo de homem que ouviu Deus num sonho, e teve coragem de mudar toda a sua vida por causa disso. Ele colocou sua honra, seu nome e até sua segurança em risco. Tudo por amor, tudo por fé. E assim começou a maior missão da vida dele. Ser o pai terreno do Filho de Deus. Depois que José obedeceu ao anjo e decidiu ficar com Maria, a vida dele mudou completamente. Ele não imaginava que, ao dizer sim, estaria entrando de cabeça numa missão divina. Mas ele não fugiu. Pelo contrário, abraçou seu papel de pai com tudo que tinha. Agora pensa comigo. José foi o primeiro homem no mundo a pegar Jesus no colo. Ele segurou o recém-nascido, enrolado em panos, dentro de um estábulo simples, em Belém, porque todas as hospedarias estavam lotadas. Não tinha luxo, não tinha conforto, mas tinha amor. José estava lá, ao lado de Maria, firme como uma rocha, vivendo tudo isso sem reclamar. José levou Maria grávida de Nazaré até Belém, uma viagem difícil, de mais de 100 quilômetros, em estrada de terra, sol forte de dia, frio à noite, e tudo isso em cima de um jumentinho. Só quem já viu uma mulher grávida perto de dar à luz sabe o quanto isso foi um ato de coragem e cuidado. Em Belém, quando o menino nasceu, foi José quem deu o nome, Jesus, assim como o anjo tinha mandado. O nome Jesus significa, Deus salva. E ali começava a se cumprir tudo o que os profetas tinham falado durante séculos. Mas os desafios estavam só começando. Logo depois do nascimento, José teve outro sonho. O anjo apareceu de novo e avisou: Herodes, o rei, está procurando o menino para matá-lo. Foge. E o que José fez? Acordou, pegou Maria e o bebê, e fugiu imediatamente para o Egito, no meio da noite, com pressa, sem planos, sem dinheiro sobrando,
apenas com fé e o instinto de proteger sua família. Foram anos como refugiados num país estrangeiro. Mas José permaneceu firme. Ele não largou Jesus. Não largou Maria. Ele foi um guardião silencioso, enfrentando tudo por amor àquela missão. Depois, quando o perigo passou, José voltou com a família para Nazaré. Lá, Jesus cresceu. E quem cuidou da educação dele, do trabalho, da comida, do teto, da segurança? José. Ele ensinou Jesus a ser homem. Ensinou a trabalhar com as mãos, a obedecer, a honrar os pais, a ler as Escrituras. Talvez tenha sido José quem levou Jesus ao templo pela primeira vez. Talvez tenha sido ele quem o ajudou a dar os primeiros passos, quem limpou as feridas quando o menino caiu, quem fez o primeiro brinquedo de madeira. José não era o pai biológico de Jesus, mas era o pai de verdade. Aquele que estava presente, ensinando pelo exemplo, cuidando em silêncio. E olha que curioso. Nos evangelhos, José nunca diz uma palavra. Nenhuma frase dele foi registrada. Mas mesmo sem falar, ele fez muito. Porque tem gente que não precisa falar para ser gigante. Basta agir com amor. Me responde uma coisa. Você já conheceu alguém que fala pouco, mas quando faz alguma coisa, você sente o impacto? Esse era José. Sabe o que é mais curioso em toda a história dele nos evangelhos? Ele nunca fala uma única palavra. É isso mesmo, nenhuma fala de José foi registrada. Nenhuma frase, nenhum discurso, nenhum sim ou não. Mas quer saber? Mesmo sem palavras, ele fala tudo com suas atitudes. José é o tipo de pessoa que mostra seu caráter com o que faz, não com o que diz. Ele escuta um anjo em sonho e obedece. Recebe uma missão absurda de criar o Filho de Deus e aceita. Tem que fugir pro Egito com a família e parte no meio da madrugada. Precisa viver em outro país por anos e permanece firme. Volta quando Deus manda e retorna sem questionar. E tudo isso em silêncio. O silêncio de José não é vazio. Ele não é mudo porque não tem opinião. Ele é calado porque é sábio. Em uma época onde muita gente quer falar mais alto, aparecer, impor. José nos ensina que a verdadeira grandeza está em escutar a voz de Deus e obedecer em silêncio. Pensa bem. Hoje em dia, a gente vive num mundo barulhento. Todo mundo quer dar opinião, quer ser ouvido, quer ter palco. Mas José nos mostra que os maiores milagres acontecem quando a gente se cala por dentro e escuta o que Deus está dizendo. Um exemplo que atravessa os séculos. E olha só que incrível. Mesmo sem ter falado nada na Bíblia. Mesmo sem ter feito nenhum milagre ou pregação. Mesmo sendo discreto e silencioso. José se tornou o padroeiro da Igreja Católica inteira. O homem escolhido por Deus para cuidar do Salvador. O exemplo de pai, de esposo, de trabalhador, de homem de fé. Tudo isso, só com suas atitudes. E esse silêncio, na verdade, grita uma mensagem para todos nós. Você não precisa ser o centro das atenções para ser essencial. Você só precisa ser fiel no que Deus te confiou. Até aqui, a gente já viu muita coisa, né? José era um homem simples, trabalhador, calado, mas cheio de fé. Ele confiou em Deus quando tudo parecia confuso, criou Jesus com amor mesmo sem ser o pai biológico, protegeu sua família em momentos de perigo, e nunca buscou fama ou reconhecimento. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que é ser pai de verdade? Será que é só colocar um filho no mundo? Será que é dar comida e roupa? Ou será que tem algo muito mais profundo nisso? José nos ensina que ser pai não é uma questão de sangue, é uma questão de coração. Ele não gerou Jesus no ventre, mas foi ele quem ensinou Jesus a andar. Ajudou nas primeiras palavras. Protegeu nos momentos de medo. Levou ao templo para aprender sobre Deus. Ensinou a trabalhar, a respeitar, a amar. Tudo isso com paciência, silêncio, responsabilidade e presença. Quantas pessoas hoje precisam de alguém assim? De um pai que esteja presente, mesmo cansado. Que ame mesmo quando a situação é difícil. Que cuide, mesmo que o mundo não veja. José também representa o valor do trabalho honesto. Ele não era rico. Não tinha castelos, nem terras. Mas com suas mãos, construiu uma vida digna. E com isso, mostrou a Jesus e para todos nós que o trabalho feito com amor e propósito é um presente de Deus. Por isso, até hoje, José é o padroeiro dos trabalhadores. O Papa Francisco disse uma vez que José foi o guardião do Redentor. Um título que parece simples, mas que carrega um peso gigante. Ele guardou Jesus. Guarda Maria. Guardou a missão sem se perder no orgulho ou na dúvida. Um homem que inspira pais, mães,
líderes e qualquer pessoa de fé. José é exemplo para todos, não só para quem é pai. Para quem precisa tomar decisões difíceis. Para quem tem medo, mas quer confiar. Para quem vive no anonimato, mas quer fazer diferença. Para quem acha que não tem muito a oferecer, mas tem um coração disposto. Ele é a prova de que Deus não escolhe os mais famosos, ele escolhe os mais fiéis. E José foi fiel do começo ao fim. Sabe aquela frase, nem todo herói usa capa? José é a prova viva disso. Ele não foi rei, nem profeta famoso, nem uma celebridade da época. Ele foi um homem comum que fez coisas extraordinárias, não com palavras grandiosas, mas com ações firmes e silenciosas. José nos ensina que você não precisa estar no centro das atenções para ser importante. Você não precisa falar alto para fazer a diferença. Você não precisa de aplausos para cumprir sua missão. Ele foi o pai que protegeu o Filho de Deus, mesmo sem entender tudo. Foi o marido que amou e cuidou de Maria, mesmo nas situações mais difíceis. Foi o trabalhador que honrou seu ofício com dignidade e fé. E o mais bonito, ele fez tudo isso sem buscar reconhecimento. Hoje, José é um modelo para milhares de pessoas no mundo todo, para pais, trabalhadores, esposos, e para todos que desejam servir com humildade e coragem. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza está em ser fiel, mesmo quando ninguém está olhando. E que, muitas vezes, os maiores milagres acontecem no silêncio. E aí, gostou da história de José? Um homem que mesmo no silêncio, enfrentou seus medos e fez uma coisa gigante, cuidar do menino que mudou o mundo. Mas olha só, fica esperto. Porque assim como José, a gente também pode enfrentar momentos difíceis, medos que parecem enormes. E se a gente não prestar atenção, esses medos podem fazer a gente desistir antes da hora. Então, fica ligado no que você sente, no que te assusta. Não deixa o medo mandar na sua vida. Aprende com José. Mesmo quando tudo parece escuro e silencioso, a coragem de fazer o que é certo pode mudar tudo, até o mundo ao seu redor. Então, bora ficar firme e não deixar o medo ganhar, beleza? Até o próximo vídeo.